Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certo por aí? Um ótimo domingo para todo mundo. Sejam bem-vindos. Mais um dia, mais um estudo, mais uma semana. Pensamento e Vida, capítulo 11 hoje. Berço. Tudo bem, pessoal? Como é que estão todos? Vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Jesus, o Mestre amado, que possa nos guiar, nos transformar, nos instruir, ajudando-nos em nossas caminhadas, ajudando-nos com as nossas dificuldades, amparando-nos sempre que possível, através de seus enviados, através do amor, Senhor. Pedimos que as pessoas que têm sofrimentos muito maiores que os nossos, que passam por dificuldades muito maiores que as nossas, que sejam consoladas, Senhor. O que sobra para a gente, falta para alguém. Assim entendemos. Pedimos para que essas pessoas também sejam amparadas. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, pessoal. Pensamento e Vida. Eu queria iniciar hoje, na verdade, nós vamos iniciar hoje falando sobre algo que não é místico, tá? Apesar de às vezes alguém comenta alguma coisa disso, falando que é numerologia ou qualquer coisa, não é isso, tá bom? Vocês lembram quando a gente fechou o capítulo 7, trabalho, né? E eu disse para vocês que o número 7 era um número importante, que o Emmanuel separava alguns livros de 7 em 7, né? Bom, pois bem, aí nós dissemos que no número 8 ele abriu um novo ciclo, né? Um novo ciclo de estudos aqui do Pensamento e Vida. Seguindo então, nós fizemos Associação, capítulo 8, vocês devem se recordar. Fizemos Sugestão, capítulo 9. E aí, semana passada, Entendimento. Então nós temos Associação, nós estudamos, Sugestão e Entendimento. Quando nós terminamos semana passada o Entendimento, eu ainda não sabia qual era o próximo, eu não decorei o livro, eu não sabia qual era o capítulo 11, mas eu disse para vocês assim, eu me recordo disso. Nós fechamos um microciclo de 3 capítulos, porque o Emmanuel trabalha muito isso, né, na sua literatura. Nós temos muito presentes na literatura emanuelina, nós temos o número 3, né, que é um ponto a ser alcançado, né, ponto da onde você partiu, ponto de subida, ponto de chegada, né? Sempre assim, ele trabalha muito isso. Lembram-se disso? E aí eu disse que a gente faria agora mais 3, né? E fecharíamos no 7, no último ciclo, que seria o 14. Olha para vocês verem. Hoje nós vamos estudar berço. Semana que vem, família. E na outra semana, filhos. Não é? Não é bem isso? Né? Uma tríade para a gente trabalhar: berço, família e filhos, né? Então nós vamos falar hoje de berço, de nascimento, né? Quanto o nascimento não é importante para a gente, né? Para todos os espíritos aqui na matéria, né? Como a gente diz, né? Encarnados, né? Vindo para a Terra para provar as suas necessidades. Bom, teve um grupo desses espíritos que chegou, né, na Terra, advindo de uma estrela bastante distante da gente, que era chamada de Capela. Vocês já devem ter ouvido falar dos exilados de Capela, não? A raça adâmica, né? Chegou na Terra há muito tempo atrás. Isso, inclusive, é tratado no Evangelho... Isso é tratado no Livro dos Espíritos, questão 55, quando Kardec pergunta a respeito de Adão,
né? E os espíritos dizem que Adão não foi uma pessoa, como literalmente se entende quando lê-se a Bíblia, né? Adão não era um homem, né? Adão representava uma raça, um povo que chega na Terra. A gente conhece que a raça adâmica chegou na Terra para nos oferecer um avanço tecnológico que a Terra não tinha, né? Era um planeta muito primitivo. Inclusive, na linguagem de Santo Agostinho, o planeta naquela época era, de fato, habitado por seres primitivos, né? Se nós já estivéssemos encarnados naquela época, diríamos que nós éramos primitivos, né? Partilhávamos dessa condição. Hoje a gente entende que o planeta de provas e expiação, ele está se exaurindo, né? É um momento único para a gente. A gente está chegando num terceiro ponto de evolução do orbe. Muito bem. Uma dessas raças, né, a raça adâmica, uma dessas divisões da raça adâmica, eram exatamente os egípcios, né? Segundo Emmanuel, no A Caminho da Luz, os egípcios, a civilização egípcia, não os egípcios que a gente conhece hoje, não é o Egito de hoje, é o Egito antigo. O Egito antigo, ele diz Emmanuel que essa turma dos egípcios, dos 4 que vieram, que era os hebreus, os egípcios, os hindus e os arianos, dos 4 povos que vieram de Capela, os egípcios eram os que tinham menos débito com a lei de Deus. Então, eles mantinham, de certa forma, uma memória intuitiva, né? Uma memória intrínseca de verdade. Intrínseca é bom, né? Uma memória que os remetia para o lugar de origem deles. Então, eles olhavam muito ao céu, né? A astronomia foi muito desenvolvida pelo povo egípcio. As pirâmides do Egito, construídas nessa época, elas faziam referência exatamente à constelação do Cocheiro, que é a constelação que abriga a estrela Capela, né? O planeta Capela. Muito bem. E eles, praticamente, todos eles, retornaram, saíram do orbe, né? Depois de cumprir o que eles vieram cumprir aqui na Terra, abrigados por Jesus, né? É isso que a gente aprende. E eles, depois de ter essa passagem pela Terra, deixarem as suas profundas marcas, tiveram um envolvimento com o povo hebreu também, vocês se recordam, né? O povo hebreu ficou exilado no Egito, foi mais ou menos no fim dessa civilização. A Caminho da Luz conta direitinho isso aí, se vocês quiserem ver, tá lá. Bom, e aí o que aconteceu? Esse povo partiu, foi embora. A grandíssima maioria deles todos. Pouquíssimos ficaram. Os que ficaram, já ficaram em condição diferente de que eles chegaram, né? Eles já podiam abarcar dentro dos próprios corações alguma coisa de evolução moral. Então, é como se naquele momento os egípcios passassem de expiadores, né, quanto à expiação, para missionários de alguma forma. Entenderam? Por quê? Porque eles já tinham cumprido o que eles vieram fazer na Terra. Alguns ficaram, muito poucos. Nós vamos contar a história de um deles hoje, né? Ou pelo menos de uma encarnação de um deles, que é o Champollion. Não sei se vocês já conheceram o Champollion. O Champollion era o pai da egiptologia, um egiptólogo, mais ou menos contemporâneo do professor Rivail, né? Allan Kardec. O Champollion ele nasceu em 1790 e desencarnou em 832, ou seja, ele viveu pouco tempo, 42 anos aproximadamente. Talvez pouco tempo para o nosso padrão de vida hoje, né? Mas 42 anos ele morreu moço, mais moço que eu. Mas é o seguinte, o Champollion, ele aos 17 anos, ele já dominava 12 línguas. Vejam bem como faz sentido o que eu disse até agora há pouco.
né, que alguns egípcios seguiram, continuaram na terra, poucos, né, segundo o livro A Caminho da Luz. Então, o Champollion, que era um egípcio desse povo de Capela, ele continuou na terra aprendendo, estudando, né? Ele foi provavelmente reencarnando em muitas outras condições, em muitos outros lugares, e ele, ali naquela vida como Champollion, né? Depois do berço do Champollion, dos Champollion, né? Da família Champollion, ele teve um nascimento coberto por uma necessidade tremenda. O Champollion chegou na Terra para trazer de volta um idioma ou uma língua que já estava extinta, que era exatamente a língua do Egito Antigo. Não ficou ninguém para contar. A língua, ela era expressa por símbolos, né, que são os hieroglifos. Então, assim, ficou algo indecifrável para as nossas condições comuns, normais. E precisaria de um membro que viveu, né, que conhecia essa língua e que fosse capaz, né, através da ciência, de trazer de volta essa língua. Olha como é que é o planejamento de Jesus, meus amigos. Em 1799 foi descoberta a Pedra de Roseta. Pedra de Roseta era uma espécie de um monumento, uma pedrona grande, tá? Com vários escritos, que eles não entendiam o que era, eles só sabiam que era do Egito Antigo, uma parte deles. Uma parte desses escritos era numa outra língua, numa segunda língua também, conhecida, mas muito pouco conhecida. E o terceiro em grego antigo, né? Faz todo sentido, porque o Egito Antigo também tem raízes para com o Egito, né? Para com a Grécia, né? Egito e Grécia tiveram ali um translado entre eles, né? Pitágoras, por exemplo, passou 7 anos estudando no Egito, 30 anos estudando no Egito. Então, essa Pedra de Roseta tinham várias escrituras ali e as pessoas não entendiam o que significava, com exceção do grego antigo. E aí aparece o Champollion, já era um professor, já falava praticamente todas as línguas possíveis e importantes da Terra, né? Inclusive latim, grego, hebreu, amâncio, sânscrito, síriaco, persa, chinês, por aí vai. Bom, ele chegou e foi trabalhar essa pedra, né? Foi estudar. Até que um belo dia, olhando e estudando, ele diz: eu entendi. Eu entendi. E cai de costas, desmaia. Olha que coisa, olha que coisa. Naquele momento, ele não disse, eu descobri. Não. Eu entendi. Por quê? Porque ele já sabia. Mas aí ele juntou as peças, né? E o Champollion desvendou todo aquele processo ali, estabelecido nessa Pedra de Roseta, nesse monumento que foi descoberto, e ele pôde trazer a língua de volta. Por quê? Por que ele conseguiu trazer a língua de volta? Isso é o nosso estudo de hoje. Porque ele trazia em si as marcas do passado, né? Como diz o Emmanuel, abre aspas, todo berço de agora retrata o ontem que passou. A vida atual do Champollion era um apanhado geral de toda a evolução que ele teve aqui na Terra. E ele ali pôde se recordar, né, de coisas muito antigas, inspirado por gênios do espaço. Ele conseguiu desvendar a língua do Egito Antigo e trouxe para a gente, de novo, essa possibilidade de descobrir todas as riquezas que estavam ali escondidas e eram praticamente inacessíveis, né?
através do berço, do nascimento. Continua Emmanuel. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam, né? O caminho nunca se extingue. Eu já ouvi um palestrante dizer uma coisa tão legal, ele diz assim, vida, né? Uma vida talvez seja uma maneira que não seja muito correta de se dizer, porque vida é uma, né? Não são várias vidas. Nós temos uma vida, né? E várias reencarnações, várias oportunidades, mas vida é uma só. Por quê? Quando a gente desencarna, a gente é a mesma pessoa do dia anterior. Não faz mais sentido isso? Ou a gente vira anjo depois que parte? Né? Muitos acham que sim, né? Mas a gente continua sendo a mesma coisa. E se a gente não tiver o cuidado do despertamento, né? O trabalho aqui na Terra, a gente vai chegar no plano espiritual e ainda vai estar sofrendo todas as agruras da matéria. Nós vamos estar vivendo as dificuldades da matéria sem perceber nada da vida atual, né? A vida do desencarnado. Então isso é importante também, da gente estudar, perceber, e quando acontecer de você começar a perguntar muito para as pessoas alguma coisa e ninguém te responder, a gente já desconfia, né? A gente já desconfia que talvez você tenha mudado de plano. Isso é importante. Desperta, né? Desperta, porque a nossa condição material, ela é momentânea, extremamente volátil, passageira, e ela tem dia e tem hora para terminar. Um dia nós não cumpriremos mais a agenda, né? Tudo que a gente programou. Hoje é domingo, eu sei que muita gente tem, se bem que está em quarentena, né, ainda, mas muita gente promove no domingo almoços familiares, reencontro com os amigos, né? Passeios, né? Domingo é um dia para isso, né? Todo mundo trabalha muito durante a semana, então domingo fica um dia para esse tipo de coisa, né? Normalmente. Pois bem, vai ter um domingo que isso tudo não vai acontecer, né? Vai ter um domingo que você não vai estar mais aqui. Então, esse dia vai ser um dia para a gente se levantar quanto espíritos, né? E seguir a nossa evolução, planejar a próxima vinda, né? É assim que a gente tem que pensar, né? Porque o berço, ele é momentâneo, mas ele retrata tudo que já passou até hoje. Então nós somos, meus amigos, uma resultante, né? É o igual. Sabe quando você está numa conta matemática, só que a conta continua, né? A conta não para. É a vida, a conta não para. Só que ali naquele momento você puxa um subtotal. Quanto deu até agora? Deu tanto. Subtotal. Né? Tá passando as compras no caixa eletrônico, lá no caixa do supermercado. Fez pip, 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 pip. E você vai acompanhando o subtotal. Não é o total ainda. Tem mais compra para passar. É a vida. A vida é toda a compra. Né? Subtotal é o momento de agora. O momento de agora está todo condizente com a minha necessidade e com as minhas responsabilidades sendo chamadas, né? Foi isso que o Wagner nos falou, o Jorge Wagner, na sexta-feira. Quem pôde acompanhá-lo, ele falou sobre livre-arbítrio, né? E sobre responsabilidade, sobre fatalidade, né? E ele chegou à conclusão, num estudo que ele fez, belíssimo, aliás, que a fatalidade, ela de fato não existe, né? Fatalidade de fato. Que a fatalidade não existe. Por quê? Porque não tem nada que não seja de responsabilidade do espírito. Tudo vai acontecendo conosco conforme a nossa caminhada, né? Se eu me empanturro como muito, eu passo mal. Não é assim que funciona? Se eu bebo muita água excessivo, eu vou muito no banheiro, faço muito xixi. E por aí vai. Então, a vida é assim. Ela nos mostra o tempo todo
que existem resultantes, né, de tudo aquilo que eu venho semeando. Isso é o berço. É o que o Emmanuel está dizendo para a gente hoje. Aí ele entra numa questão importante no capítulo lá para trás, num parágrafo para frente, que ele fala sobre a biologia celular, né? A biologia do corpo físico. Ele diz assim, ó: núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, né? Ele está fazendo referência à célula física. Fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a questão dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. Então, o Emmanuel está dizendo que a morfologia do espírito, né, o nosso corpo que a gente demonstra hoje, né, não é o espírito. O espírito é algo que a gente não consegue definir. Nós já estudamos isso. O espírito ele é imaterial, incorpóreo. O que a gente enxerga é o corpo de manifestação espiritual. A minha voz não é o espírito falando. O espírito impulsiona toda a máquina física e a minha boca abre, a língua trabalha, né? As cordas vocais vibram, motivadas por um pensamento que advém por um fio elétrico que advém do cérebro, que advém de um pensamento que foi enviado pelo Espírito. Olha como é que o processo é cumprido. Muito bem. Mas, segundo o Emmanuel, a morfologia, mais à frente, ele nos explica que o nosso corpo físico, ele não advém exclusivamente dos caracteres paternos, do pai e da mãe. Em verdade, os espíritos planejam tudo isso lá no momento do regresso, lá no momento da reencarnação. Um dia desses nós ouvimos um querido companheiro falando que os espíritos não tinham condição, né? Pelo menos a grandíssima maioria, só espíritos missionários, que os espíritos não tinham condição de escolher o corpo, de escolher as formas, né? De participar da própria reencarnação. Isso não é uma verdade. Como é que eu sei que não é uma verdade? Porque a gente foi buscar isso na literatura espírita. O Livro dos Espíritos não é enfático, mas André Luiz no livro Missionários da Luz, o número 3 da sequência científica do André Luiz. Lá no Missionários da Luz, ele conta pra gente da reencarnação do Sigismundo. Se vocês leram o livro, vocês vão se recordar. Começa no capítulo 12, tá? No capítulo 12, o André Luiz, juntamente com o mentor Alexandre, eles adentram um pavilhão que é o pavilhão das formas. É o pavilhão da programação espiritual. Olha só, gente, quanto à forma física que nós vestiremos na Terra. Pois é, o nosso corpinho físico de hoje, veja bem, sem contar os excessos e as faltas, não é? Eu vim para ter determinada tempo de vida, né? Isso já determinado lá na reencarnação, antes de eu chegar, né? Eu adquiri ali nesse processo, juntamente com os meus mentores espirituais, e todo mundo foi assim, tá? Nós adquirimos ali uma condição de escolher o corpo que eu ia vestir, porque eu tinha uma tarefa para cumprir na Terra, essa tarefa demoraria tantos anos e o meu corpo me serviria para isso. Entenderam? Então nós participamos disso, isso está no livro.
o mentor Alexandre diz para ele, olha, quando o André Luiz pergunta sobre a reencarnação, né? Como é que funciona a reencarnação? Ele diz, temos a necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Isso é a reencarnação. Isso é a nova existência. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Até aí, tudo bem. Pois bem, olha só, ele cita Jesus. O próprio Jesus nos deixou material de pensamento, reflexão, para o assunto que em exame. Quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitas vezes a manifestação corpórea do ser na Terra, ela gerou problemas. Me recordo, por exemplo, de Alberto Santos Dumont, né? No livro da Ivone Pereira, que ela como médium traz ali uma notícia que o espírito Santos Dumont, ele passou por encarnações complicadíssimas antes de vir como inventor do avião, né? Complicadíssimas relativos a questões sexuais. Então, que na vida precedente, na outra vida, na vida como aviador, né, como inventor, ele teve que escolher uma condição física bastante peculiar para que ele não caísse novamente, para que os olhos não fossem motivos de escândalo, segundo Jesus, né? Então, tem influência o corpo da gente na nossa reencarnação? Claro! Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Quando eu era adolescente, e já ali dos 18, 19, 20 anos, o sonho da minha vida, e eu estava prestes a cumpri-lo, né? Naquela ocasião, era ser jogador de basquete. Eu quase fui jogador de basquete. Eu não fui porque eu não tinha altura suficiente. Eu tenho altura razoável, mas não era para ser um esportista. Então, se eu tivesse vindo com altura suficiente, muito provavelmente eu não estaria aqui falando a vocês hoje. Eu tinha tomado um outro rumo na minha vida, né? O corpo tem influência na vida da gente? Claro, claro. Por isso que a gente participa. E Deus é tão bom conosco que Ele nos coloca junto no processo. A gente participa da escolha, sim, senhor, com exceção. Veja bem, a exceção é o contrário. Não é os missionários que são exceção. A exceção são os espíritos que vivem entre nós em condições extremamente degradantes físicas, tá? Físicas. Aquelas pessoas que vêm, os espíritos que vêm em condições dificílimas, né? Esses podem ser espíritos que não tinham condição nenhuma de participar do projeto reencarnação. Esse sim, né? Ou aquelas reencarnações que a gente já viu na obra do André Luiz, são reencarnações relâmpago, né? É como se o espírito tivesse obsediando a pessoa encarnada, né? E ali tivesse lógico, tem o ato físico do sexo, mas ali tem um espírito ali junto, e aí os mentores julgam que ali é um momento de dar um choque anímico nesse espírito e trazer ele de volta para a vida, né? Para a mãe e para o pai também, né? É uma oportunidade. Então ali tem um espírito que é como se ele estivesse reencarnando sem saber que ia reencarnar, né? Isso tem na obra do André Luiz, tá? Eu não estou inventando isso. Continua o mentor falando sobre as expressões fisionômicas, né? A importância do nosso corpo, né? Que tem tudo a ver com o berço que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente. Esses prédios, né? Esse lugar onde o André Luiz chega, é um lugar enorme, enorme, com vários pavilhões, muitos espíritos trabalhando nesse lugar, tudo para o planejamento do corpo físico, né?
Lembrando que o corpo físico é uma abençoada oportunidade que Deus nos dá. Por isso que a gente deve cuidar bem dele, né? Cuidar bem do corpo, o que é, meus amigos? Cuidar do peso, né? Cuidar da pele, não tomar sol demais, sol de menos também não é? E tem vários outros cuidados que a gente pode ter com o corpo da gente. Por quê? Porque ele é empréstimo divino, né? Vai retornar para a terra, não é nosso. O corpo não é nosso. Diz ainda, fazendo um exemplo, trazendo um exemplo para a gente nesse mesmo capítulo, capítulo 12 de Missionários da Luz. Num colóquio ali entre o espírito que participava ali, que era o cientista que trabalhava nesse lugar, o mentor, o Alexandre e o André Luiz. Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, que é o espírito, bem disposto, né? Falando para o André Luiz, né? O Alexandre falando para o André Luiz, pode voltar aqui nesse lugar que o Manassés vai te atender, ele vai te mostrar tudo como é que funciona, né? Tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos. Aceitado a sugestão amorosa dos amigos, bem orientados sobre o defeito na perna. Está aqui. Sobre o defeito na perna. Então, o espírito que estava ali reencarnando, ele estava discutindo com os mentores se ele teria um defeito na perna ou não. Perceberam? Nós falamos no início do Champollion, né? E agora cabe aqui a gente terminar essa história do Champollion, que foi de propósito para a gente chegar nesse momento. O Champollion, fisicamente, ele não se parecia com um francês. E ele era francês. Pais franceses. De linhagem francesa. Olha só. Ele não se parecia com o francês. O francês tem os traços muito característicos, como tem o alemão, né? Como tem, nós estamos falando da maioria, né? Como tem o japonês, como tem o chinês, como tem vários outros povos. Por exemplo, o povo hebreu também tem um traço característico, né? O Champollion, ele tinha traços extremamente característicos de egípcios antigos. Os olhos bem delineados, né? Como se fossem escuros assim por fora, redondos e bem negros, assim, um pouco mais ovalados, o nariz bem fininho, né? O rosto também alongado, como os egípcios. Faz sentido, né? Por ele ter vindo pele escura, né? Os egípcios tinham pele escura, vocês sabiam disso? Africanos, não negros, né? Não muito negros, mas pele escura, bem mais escura do que os franceses. Então, denotava ali o quê? Que esse homem, ele realmente veio com uma missão importante. A missão dele, trazer de volta uma língua extinta. Essa era a missão do berço do Champollion, né? Discutido aqui a parte física no livro Missionários da Luz, né? Então, a nossa condição de escolher, ela também tem relação com o momento que a gente vive. Quanto mais evolução eu tenho, mais possibilidades de escolher. Por quê? Porque eu vou ser assertivo, né? Eu vou trabalhar a minha encarnação com aquilo que eu preciso. E eu vou usar o corpo para isso. Por isso que é empréstimo divino. Por isso que a gente deve honrar o corpo que a gente veste, né? Por isso que a gente deve cuidar do corpo que a gente veste. Diz Emmanuel, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Cabendo a cada um de nós, quando da reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos. Que história é essa que o Emmanuel está chamando a atenção aqui? Na continuação do livro
Missionários da Luz, capítulo 13, logo depois disso, o André Luiz apresenta para a gente o caso do Sigismundo, que é uma reencarnação. Como é que se processa uma reencarnação de fato? Gente, quem não conhece, sugiro a leitura, faça isso hoje. Não precisa ler o livro todo, tá? Mas leia, vocês vão entender bem como funciona uma reencarnação e vão se espantar se não conhecem. O Sigismundo tinha um problema com o pai e a mãe que os receberia, né? Lembrando que nós estamos filhos, nós estamos pais, nós estamos mães, nós estamos avós e por aí vai. O Sigismundo, ele no passado, ele não era filho do Adelino e nem filho da, como é que chamava a moça? Raquel, né? Que eram pais que os receberia na terra. Então, assim, eles tinham tido um problema gravíssimo, né? Era uma espécie de um trio amoroso e o Sigismundo ficou muito perturbado com isso. O Adelino também. A Raquel já era uma mulher um pouco mais espiritualizada, já tinha uma condição um pouco diferente dos dois. Mas os dois não se suportavam. Tiveram um trabalho muito árduo ali de fazer com que eles combinassem a reencarnação, né? Adelino e Raquel já consorciados na Terra, inclusive, se eu não me engano, já tinham um filhinho. Acho que sim, já tinha um filhinho pequeno, de 2, 3 anos. E o Adelino é muito reticente ainda em receber o Sigismundo como segundo filho, né? A Raquel já entendendo que aquilo ali seria o necessário para eles todos. Mas o que eu queria dizer era que, olha como é que funciona. O mentor Alexandre descreve nos pormenores para o André Luiz e para todos nós como é que funciona a escolha do espermatozoide do Adelino depois do ato sexual para encontrar o óvulo da Raquel. Escolha. Não é o mais rápido que chega. Não é o mais apto que chega. Do contrário, nós teríamos seres sempre perfeitos. Não é assim? Não é. É o escolhido. Como é que se escolhe, então, a carga genética do espermatozoide através do útero, né? Lá no útero que vai chegar no óvulo? Pelas características que ele apresenta. Cromossômicas. As características que ele apresenta, o espermatozoide escolhido, tem que ser condizentes com o planejamento reencarnatório. Aí ele é magnetizado, esse espermatozoidezinho, ele é magnetizado até que ele encontre o óvulo, e é ele o escolhido. Desde sempre, não existe corrida, o ganhador já é o escolhido, não tem o mais apto. Isso está descrito no livro, é belíssimo, lindíssimo, é emocionante de ver. A célula masculina que adentra o óvulo feminino é a necessária, que tem todos os caracteres necessários para que no berço nós nasçamos com todas as condições de praticar bem uma nova vida. Então, a mensagem de hoje era essa. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, tudo, no berço que se renova, já foram disponibilizadas por Deus para você, para mim e para todos nós. Deus já deu tudo que a gente precisa para a nossa vida. Está tudo aí. Agora, o que precisa? Arregaçar as mangas, trabalhar, melhorar-se, cuidar da vida, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. É isso que a gente precisa fazer, a nossa parte. Por quê? Tudo que era necessário no berço nos foi dado, tudo nos foi oferecido, tudo. Inclusive conduzido. Todas as necessidades elas foram supridas. E Emmanuel termina. Foram trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia
de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Então, daqui para frente, meus amigos, o que a gente vai fazer do futuro depende das minhas ações hoje, mas as ferramentas elas estão presentes na minha vida, tá? Basta que eu as use. Então esse é o berço, né? Esse é todo o fator hereditário que eu recebo de Deus quanto parte física para promover o bem-estar da família, o bem-estar do trabalho, o bem-estar dos amigos, o meu bem-estar e por aí vai, né? As minhas necessidades terrenas. Esse é o berço do Emmanuel. Espero que a gente tenha cumprido o trabalho de hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui domingo de manhã. A gente espera que vocês tenham um excelente domingo, um bom começo de semana e a gente se vê na sequência. Beijo, obrigado.